Já. Para e repara. Olá, reparadores! Que saudade! Bem-vindos a mais um encontro do Pode Reparar. Um lugar onde a gente aprende a conhecer juntos gente que faz e que acontece. Faz muito tempo que vocês não veem aquele cara por aqui, né? Olá, pessoas, tudo bem? Que saudade que eu tava, né? E hoje a gente tá num lugar muito diferente, não tá não? Estamos. Que lugar que é esse aqui? Não tenho uma boa memória assim, não. SampaCast Vergueiro hoje, em companhia do Maurício aqui com a gente e em companhia da minha amiga Elaine Kate, artista, educadora, que veio para bater um papo, falar do projeto dela, ao qual eu tô fazendo parte no momento, chamado Um Olhar para Si. Obrigada pela companhia, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Nath. Obrigada, Danilo. Olha, eu lembrei nomes, hein? Já é um grande avanço, que é algo que eu não conseguiria fazer. Seja muito bem-vinda, Elaine. Se você esquecer, fique sabendo que estamos juntos, tá? Vou chamar de Dani, então. Pronto, fechou. Aí eu esqueço da Nath. Vai. Bora bater esse papo? Bora. Então a gente vai conversar sobre Um Olhar para Si, que é um projeto de movimento e conscientização corporal, mas que leva a um impacto de benefício muito além do que só se mexer. Um projeto que começou com aulas de dança, quando eu decidi voltar a dançar, e procurei a Elaine exatamente porque ela tem esse processo de trazer para sua postura uma consciência corporal. E aí eu me surpreendi quando ela disse que eu ouvia muito isso, mas como educadora, como professora, eu não sabia muito bem o que era. Conta isso aí, esclarece para nós, por favor. Da consciência corporal? Tá. Eu comecei a dançar e eu ouvia muito que eu tinha muita consciência corporal. E aí, eu perguntava pra minha professora, mas o que é consciência corporal? Esse negócio aí que você faz, que era controle da musculatura, eu tinha muita aptidão pra copiar e colar, né? Então eu olhava, pegava movimento, coreografia, enfim. E durante muito tempo eu achei que eu tinha consciência corporal, mas na verdade era aptidão, até entrar na ETEC de Artes. E aí lá sim eu fui viver o que era consciência do corpo, eu fui conhecer como que eram as minhas estruturas dentro, como funcionava cada parte. Tinha uma aula maravilhosa de contato e percepção, que assim, toda vez que eu fazia essa aula, toda vez que eu conto isso, eu falo a mesma coisa. A lágrima enchia aqui, ó, tudinho. Eu ficava aqui, ó, querendo sair e voltava. Saía da aula, chorava horrores, porque era um momento onde eu conseguia me enxergar por dentro. E sentir, perceber osso, musculatura, a ponto de eu conseguir perceber, ter uma ideia de cores. Claro que a gente não tem uma ideia propriamente dita, verídica ali, mas a gente tem uma ideia. É muito diferente de quando a gente sabe que a gente tem um esqueleto, mas a gente nunca pra perceber. Qual que é a forma das minhas escápulas? Onde ela tá localizada? Como que ela me preenche? Como que ela ocupa? Como ela encosta no chão? Né? Como que estão os meus órgãos? Como que eu tô sentindo? A gente não faz isso. E aí, esse processo me colocava nessa imersão. Eu sempre me emocionava. Era um negócio, assim, maravilhoso. E aí, quando eu ia pro movimento, era outra coisa incrível também. Porque a hora que você tá se movimentando com consciência, a forma de você sentir o corpo é diferente de quando você tá pele a espelho. A expressão, a sensação que te dá pode ser trazido como expressão. Sai muito mais genuíno, assim. Então, foi onde eu, 2014, comecei a dançar nos anos 2000. 2014 que eu fui descobrir que eu não tinha consciência do corpo e comecei a passar por esse processo. 14 anos depois. Caramba, bastante tempo. Olá de novo para todos. Sempre é um prazer estar aqui dividindo essa oportunidade, esse programa junto com a minha esposa, linda e maravilhosa, e que me traz a oportunidade de conhecer algo muito diferente, que eu até falei pra ela, falei, caramba, eu não conheço nada sobre dança, expressão corporal, porque eu me considero que eu não tenho essa consciência corporal em nenhum momento, pelo menos na minha parte como leigo. Mas falando um pouquinho de consciência, eu me lembro de ter lido uma vez no livro da Ana Beatriz Barbosa, que é o Mentes Perigosas, onde no começo ela fala na aula de um professor de medicina, no qual ela fala que existe o ser consciente e o estar consciente. O estar consciente é a questão de você estar lúcido, né? Ali, tá respirando, tá com os batimentos cardíacos normais, enfim, consciente ali.
E o ser consciente é você ter a consciência daquilo. Claro que ali ela estava levando para uma questão de estudo na psicologia, falando sobre mentes completamente deturpadas do que seria o normal, mas acredito que dá para trazer um pouquinho aqui pro pensamento do que é o ser consciente. Quando você percebeu o ser consciente, o que mudou necessariamente assim na sua vida? Claro que na dança, mas num contexto geral, porque isso deve ter mudado o que você enxerga do mundo. Então, muito boa pergunta, porque assim, eu fui na ideia de conscientizar meu corpo para dançar. Foi maravilhoso, mas eu sempre falo que conscientizar o corpo não para. A partir do momento que você caiu de cabeça, você sentiu, você falou, nossa, que coisa boa. É uma janela que abre para um mundo de muitas formas. Então, eu fui... Tudo que eu já tinha uma certa proximidade, eu quis me inteirar mais. Então, por exemplo, dança. Sempre tô buscando entender não só o movimento do código da dança, por exemplo, da dança do ventre. Eu comecei a ter curiosidade sobre o corpo humano. Então, lá fui eu. Eu não tinha a menor ideia como funcionava meu ciclo. Eu comecei a sentir que eu tinha que parar de tomar pílula anticoncepcional. Eu já estava envolvido com movimentos políticos, mas assim, eu precisava estudar mais, entender mais. Eu me via dentro de uma vertente política que eu falava, poxa, todo mundo fala que tem uma baita teoria. Eu não sei nada, eu preciso ler sobre isso então, porque eu ia conversar, às vezes as pessoas que eram de uma vertente diferente da minha pareciam saber mais do que eu que me identificava com aquele pensamento, com aquelas ideias. Aí lá fui eu, e não fui só pra teoria, fui pra prática, fui cair pra dentro dos movimentos, enfim. É aquele lugar, Dani, de você ir trabalhar, ser proletária, trabalhadora, um dia cinza, frio, você fala, poxa, eu queria ficar dentro da minha casa, mas de repente você sai pra vida, aí você coloca um fone de ouvido, e aí você começa a ouvir a música, e você olha em volta e você vê todo mundo popotizado, né, zumbificado, e te dá uma alegria no coração por você não estar nesse lugar, você olhar pro céu e você falar, tá cinza, mas tem um negócio, sabe? E você pensar... Estou presente na vida. Estou presente aqui, por mais que não seja fácil a vida, ela tem as suas belezas. Sim. E lamentar de ver as pessoas zumbificadas e pensar, poxa, eu realmente preciso continuar nos meus movimentos coletivos, porque ainda tem um monte de gente que a gente pode alcançar. Né? Seja com o trabalho de consciência do corpo, seja com as lutas políticas para que a gente melhore nossa qualidade de vida e bem viver. Enfim, em relação a tudo, família, traumas, né? Que conscientizar o corpo não é só, tá bom, eu vou pra dança que tá tudo salvo. Não. Eu faço terapia, eu vou pra academia, gosto de ler, gosto de escrever. É uma pessoa em movimento se desenvolvendo em paralelo ao teu projeto, né? O que Sempre. É importante porque você tá trazendo coerência. Você aplicou, você vivenciou um processo e você hoje media esse lugar, né? E é um processo que não acaba, Nath. Porque assim, imagina, a gente pensa, eu preciso me conhecer. Só se você for uma pessoa estática na vida, entendeu? Esse caderninho é um pouco disso. Eu trago pra anotar, mas ele é um pouco dessa vertente do que é a busca por uma identidade. Muito se fala sobre ser autêntico, viver a sua verdade, mas qual é? O que eu quero? O que é meu? São tantas indagações que você começa a fazer quando você entra nesse processo de movimento de consciência do corpo, de si no mundo, que não tem como você falar assim, eu tenho saudade de ser a pessoa que não sabia, que vivia no efeito manada. Não tenho. Depois que você viu, não dá pra desver. E é prazeroso. É angustiante, mas é provocador, é prazeroso evoluir. É que eu acho que você falou uma coisa muito bacana, né? Que eu até hoje, dando uma das aulas abertas do ciclo, né? Que a gente tá com esse processo de aulas gratuitas no YouTube. Eu comentei com as meninas, né? Eu falei, mulherada, é muito bom a gente entender que essa conscientização que a gente aprende por meio do movimento, ela nasce com a gente. Vocês têm uma menininha pequena, um bebê ainda, né? Não é tão bebê, já tá com um aninho, né? Pro papai vai ser sempre bebê. Este bebê lindo, né? É muito recente na vida de vocês. Então eu imagino que vocês devem ter observado
coisinhas nela, que eu não sei se de forma consciente vocês conseguem, se estava consciente ou não, mas a forma de respirar o bebê é diferente, a forma de cair, né, a criança vai cair, a gente se cai, se esbarranca todo, né, a criança não, a criança ela tem o apoio certinho, ela tem a alavanca, então às vezes a criancinha tá sentadinha, ela desequilibra, ela faz uma bolinha e volta, não é assim? Sim. Exato. E a gente corre, a gente tropeça, cai, quebra o nariz e a criança aquela, né? Porque esse conhecimento do nosso corpo, de apoios, de força, de explorar ao máximo nesse sentido da gente tá num movimento mais amplo, ele é nosso. A vida moderna vai tirando isso da gente, a gente vai perdendo. Então, Engessa. até Eu falei... percebo isso também, só um adendo. Como professora, o quanto muda a criança que sai da educação infantil e entra para o Fundamental 1, primeira série. O quanto ela vai sendo moldada para engessar, para ficar naquela cadeira sentada. Sim. É angustiante. Para mim, ver ela perder o brilho. Dói. Dói muito. E aí a gente vê que a gente vai ter que batalhar depois, mais pra frente, pra recuperar, que é os processos do que a gente faz hoje, né? Elaine, então, para entender um pouco, o seu projeto, né? Eu tô perguntando como um leigo, um homem que tá tentando entender um pouco mais. Senhoras e senhores, essencial que os homens olhem para si. Essencial, que olhem para nós também. Explicando também um pouquinho pro público masculino que a gente não tem essa consciência também, né? Eu digo que eu tenho 1,90 m de puro desastre. Eu não tenho consciência nenhuma corporal, né? Tanto que quando eu tô no metrô, batendo a cabeça, batendo... Direto eu tô com algum roxo no corpo, porque eu não tenho essa consciência. Às vezes eu tô esbarrando, eu sou desastrado mesmo, confesso isso. Mas trazendo um pouquinho, até para entender o que você faz, talvez eu não tenha entendido errado e você me corrija se eu estiver errado, o que você traz com o seu projeto é trazer essa essência, a consciência com as suas alunas e ao mesmo tempo trazer muito mais essa essência de dentro delas, principalmente com a questão de consciência do corpo. Eu vou dar só uma reformulada, Dani, porque assim, a gente tem muito uma ideia, né, de que o professor, ele entrega alguma coisa pro aluno, ele transforma o aluno. Todo mundo fala, né, que o professor, ele transforma. Não. O professor, ele apresenta. O que a gente vai fazer com aquilo é de cada um, né? Então, a minha ideia é apresentar estes conhecimentos que não vem só de uma educação dentro de uma ETEC de artes, dentro de uma sala de aula, mas de vivência, porque até quando a gente fala de consciência do corpo, cada um tem um corpo, bagagens, atravessamentos e vai reverberar na vida de formas diferentes também. Então, nesse processo mais curioso é que assim, tem coisas que até dá pra eu falar, olha, vai acontecer para a maioria de uma certa forma. Mas na maioria das vezes não é assim. Eu sei que aquilo vai mexer com a pessoa. Como? Aí é cada uma, né, no seu processo. Elas vão apresentar onde mexeu. E por isso que eu sigo até estudando. Por quê? Porque quando eu comecei fazendo isso na dança, movimento é uma coisa. Quando essas mulheres também começaram a passar pelo processo que eu passei de... Epa, legal, descobri que a minha lombar mexe, achei que eu era dura, minha coluna ondula. Mas espera, porque eu comecei a sentir uma angústia, um negócio aqui, me veio tal memória... E aí começa a trazer até onde vai meu trabalho. Até onde eu consigo acolher essas mulheres, né? A ideia é que elas consigam olhar para elas, né? Olhar de verdade. Porque o mundo que a gente vive hoje não tem o momento de falar, olha só, para um pouquinho e se dê um tempo para se observar. Mas não é se observar no espelho. É parar e... se permitir entrar, porque é difícil. Porque quando a gente vai pra dentro, muitas vozes. E muitas vezes, assim, vozes de coisas que a gente não resolveu. De coisas que a gente não olhou. De coisas que a gente ignorou. E não é fácil. Né? Silenciar é muito difícil, porque as nossas vozezinhas internas, muitas vezes, estão ali pedindo coisas que a gente não tá afim de olhar. Então, a ideia é, vamos olhar? Pode não ser tão fácil... como ela disse que eu comentei hoje com a mulherada, né? É legal, mais ou menos. Vai ter momentos que não vai ser tão legal. Não é tão agradável. Mas é legal depois que eu olhei, tá ali, eu sei que tá ali. Eu tenho 2 caminhos, ignorar
ignorar, porque não dá pra desver, ou fazer alguma coisa com o que eu vi. E aí, quando a gente resolve ir pelo caminho do fazer alguma coisa, ou pelo menos entender, não vou fazer nada agora porque não estou preparada, mas vou continuar me movimentando e atenta que isso aqui está aqui, precisa de cuidado. Aí... Eu trouxe pro presente, pra minha consciência. Né? Exato. Porque muitas vezes no processo de consciência corporal, quando a gente tá ali, e eu vou falar, eu agora, enquanto aluna desse projeto, iniciou-se esse ano, no primeiro semestre. Eu sou uma das primeiras alunas da turma, obrigada de nada. Maravilhosa. E aí, é bacana porque eu fui até a Elaine pra voltar, retomar algo que me fazia muito bem, que é a dança do ventre. Eu estou, inclusive, numa turma com ela, dentro da Fábrica de Cultura. Mas o projeto, quando ele veio e quando ela apresentou essa oportunidade de olhar para si por um movimento mais profundo, eu imaginava o seguinte, eu falava, bom, a gente vai continuar dançando e a gente vai entrar nas partes de histórias, a gente vai entender sobre a parte política das situações. Eu tinha uma perspectiva completamente diferente. E aí, conforme vai avançando, a gente vai se percebendo enquanto pessoa, vai trazendo essa noção de espiritualidade, que não é um movimento de conotação religiosa, mas sim um movimento de consciência de como você está presente no mundo, como você atua, articula, se conecta com as pessoas e tal. E aí, minha gente, eu me deparei com pilares em que você cria uma rotina para si, cria um ritual de conexão consigo, vai percebendo coisas que você gosta de fazer no dia a dia e antes você não fazia. Por exemplo, tomar um café, montar uma mesa para o café. Você fala, são coisas triviais, é do dia a dia, mas não é. É uma forma de você fazer carinho consigo, de acolher seus pensamentos, os primeiros pensamentos da manhã, de fazer, quem sabe, uma oração ou parar para meditar, de perceber como é que vai a sua alma. Porque não são coisas que a gente olha no dia a dia. E tudo que é postado numa velocidade de que a felicidade existe o tempo todo. E quando você se vê em melancolia, você fala, e agora? Eu tô indo contra o que todo mundo tá pregando. Felicidade 100% todos os dias. Cansativo isso. Cansativo. E a melancolia, ela é necessária, ela é essencial até para você perceber pontos que estão ali te provocando e te convidando ao mesmo tempo para se ver. Outra parte do processo, dentro de um olhar para si, que me agrada muito, são relacionados ao tempo. Depois que eu perdi a minha mãe, na verdade, eu tive algumas perdas de 2017 para cá, mas depois que eu perdi essencialmente a minha mãe, o baque foi muito maior. Entrar nesse projeto me desafia, e eu confesso que tem horas que eu acredito que eu prorrogo demais retomadas ali, porque ele fala sobre o tempo, a gestão do tempo e da gente acolher o ócio sem ser produtivo, mas como uma parte sua, né, de você ficar ali quietinho ou não fazer nada, ou dolce far niente que eles falam no italiano. E esse prazer de ficar ali consigo, quietinha, trouxe pra mim profundas reflexões, porque eu não estava querendo olhar pra coisas. Então eu parei até, inclusive, de assistir algumas aulas, confesso, viu, Pro? Sei, eu olho tudo, eu vejo tudo lá na Hotmart. Eu consigo ver quem tá fazendo, quem não tá fazendo, eu sei de tudo. Porque chegou num ponto que começou a incomodar muito. E é bacana, enquanto aluna, poder observar essas coisas e passar pra vocês como um convite para que venham conhecer o projeto e para que venham, se vocês estiverem com essas indagações todas, né, sobre a própria vida, sobre o conhecer-se, sobre a identidade, porque vai encontrar muito mais do que apenas a oportunidade de você se olhar. É tão profundo que você precisa começar a anotar aquelas questões que você começa a perceber. Lene falou das questões do ciclo e eu me vejo também nisso, muito mais consciente. E graças a esse processo de anotar os ciclos, foi que eu comecei a perceber a minha falência ovariana precoce e esse lugar de ir para uma perimenopausa. Foi graças a esse processo de anotar, de perceber que a minha menstruação não estava legal, os dias estavam encurtando, ela estava saindo mais coagulada, o aspecto não estava muito legal. Olha quanta riqueza a gente tem para perceber também ciclos emocionais. Eu não tô legal, hoje eu preciso ficar quietinha, eu não vou além.
aprender a dizer não com satisfação. Tudo isso eu ganhei. Tudo isso eu ganhei com um olhar para si. Então, eu tô falando de perspectivas de um bastidor que é meu, mas é claro que você veio contar do teu projeto, mas eu queria trazer isso como um presente para quem vai ver e ouvir Depoimento esse vídeo. ao vivo, tá? Muito importante, gente. Olha que lindo. Ai, eu tô aqui vendo junto. I love you. Eu gosto muito, 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 muito. Então, meu convite enquanto aluna, para quem quer se aprofundar em si e vivenciar um processo de busca e de descoberta pela própria verdade, um olhar para si. Inclusive, você comentou de, às vezes fica incômodo, né? E eu não faço pro... A gente sabe quando a gente dá conta e quando a gente não dá, né? É que nem quando você tá assistindo uma série muito densa, e aí você vai indo e chega uma hora que dá aquela ressaca da série, do livro, e você sente isso porque você precisa parar pra digerir. Porque se você for, você só vai, entendeu? E é muito legal porque cada uma ali tem o seu ritmo, né? A Renata, eu sei que ela já foi até a última aula. Eu tô de olho em vocês. Entraram mais 3, eu tô de olho em todo mundo ali, ainda eu consigo olhar. A Rê foi até a última aula. Mas também ela tá assim, ó. Não falou nada. E aí, quando que vai vir a próxima? Tá de boa. Ela tá no ranking 2. A Eli, Enai acabou de ter filho, tá paradinha. Justo, tá em pausa. Tá paradinha. Mas assim... É o tempo de cada uma, como cada uma consegue digerir. A Renata, ela tá num tempo que, assim, ela some também, desaparece, né? Aí ela desaparece, eu sei, ela tá viajando. Aí ela volta, tava viajando, curtindo a vida, tá indo... Entendeu? Ela é terapeuta, faz um monte de terapia também. Enfim. E tem a Nath, que eu sei que tá nos processos. E eu acho que você já avançou pra caramba, Nath, porque eu lembro como que foi, né? Porque foi uma insistência, uma persistência sua em voltar a se movimentar, a dançar. Foi. Né? Então eu lembro que você ficou primeiro um tempo, eu vou. E ficou. E eu, só tipo acompanhando. Assim... E eu, assim, só de olho, porque eu já passei por isso também. Então, quando a gente passa por certos processos, a gente sabe, a gente fala, cara, não é só fala. É uma preparação, a pessoa precisa desse tempo. Beleza, aí ela chegou, aí ela ficou. Aí daqui a pouco tava rolando alguma coisa, ela veio falar comigo. Aí a gente conversou, falou, não, vou ficar mais um pouco. Só que assim... Toda a minha vibração também já tava pra encerrar os processos de aula de dança do ventre no online. Porque que nem ela falou do que ela tava esperando, né? De dança, de história, de política e tal. Mas de repente no campo da dança do ventre não dava pra carregar. Né? Eu separei esse trabalho mesmo, eu tô cada vez mais indo para um olhar pra si do que para a dança do ventre, porque a dança do ventre é uma bagagem histórica de conteúdo prático, político também. E de quem quer, porque a mulherada quer só dançar. Exato. Não tem nada de mal nisso, mas pra mim é mais profundo. Então eu não quero só dançar, eu quero manifestar, eu quero provocar, eu quero estar num ato que é político, que é histórico, eu quero expressar, né? Eu tenho a minha arte também, mas eu quero expressar isso de uma forma mais consciente, mais completa, eu saber que eu tô pisando no palco, eu tô transmitindo algo. Tem uma pergunta, mais uma vez, de como um leigo. Vai lá, manda ver. Pode ser até para as duas, inclusive, né? Porque, querendo ou não, hoje... Na verdade, já há muito tempo, mas hoje ela é muito explícito, querendo ou não, a sexualização. Né? Você, quando fala dança do ventre, né? Para leigos, é uma dança que a mulher dança pro homem. Se você for pensar. E pelo menos é a visão que, pelo menos, aparenta. Mas, então, como com esse projeto, querendo ou não, você acaba levando junto com a dança do ventre, em que o movimento, a consciência do corpo, querendo ela leva, tem uma questão sensual, que é normal, inerente a qualquer ser humano, né? Que você se conecta a tudo isso, mas que não seja algo levado ao sexualizar em tudo isso. Como que dá essa fronteira para que não caia nessa, digamos, nesse limbo aí? Nesse limbo. Boa. É um limbo mesmo, porque já há muito tempo, né? Mas é o que eu sempre falo também. Porque é muito fácil a gente responsabilizar as pessoas pelo olhar que elas têm para as coisas. Mas, assim, tem várias profissionais hoje, e profissionais no masculino também. E se ainda estamos nesse lugar, então temos muito que trabalhar para mudar. E é por isso, Dani, que eu tô me apartando da dança do ventre também. Por quê? Aí você vai falar, mas tem dança do ventre? Não tem dança do ventre. Já vou explicar. Porque, assim,
Existem alguns caminhos que, por mais que a gente fale, não, a dança do ventre não se resume a dançar para o outro, a sensualidade, a sexualidade. Ela tá ali. Quando a gente fala de dança para o entretenimento, seja aqui, seja no Egito, seja... A dança, ela tá ficando cada vez mais nesse lugar comercial. E o machismo, ele não existe só no Brasil, ele está no mundo. Então, quando se trata de qualquer prática feminina, qual que é do corpo da mulher? Objetificação. Então, você tem que fazer caras e bocas, você tem que estar com figurino de 3 peças, tá cada vez mais apertado, mais justo, mais curto, mais mostrando. Mulherada modificando o rosto, modificando o corpo. Então, assim, não dá pra eu falar a dança do ventre, ela é poética, porque é também. Tá, tem estes lugares. Quando a gente vai ver dança do ventre num bar, né? A gente vai ver em lugares de entretenimento, é uma coisa. Tem os lugares onde você consegue apreciar uma dança do ventre mais poética, né? Com um outro viés. Mas é isso que remunera os profissionais da dança? Não, é o lugar de entretenimento. Então, mesmo quando a gente não quer estar nesse lugar, para muitas mulheres sobreviverem da dança hoje, este é o lugar. É o que tem. Então, você tem 2 escolhas. Ou você aceita e vai tentando fazer evoluções conforme dá, né? E eu acredito que, assim, normalmente chega lá as mulheres que, assim, só estão indo, não estão pensando politicamente nisso e tal. Porque, particularmente, ou eu não fui preparada o suficiente pra isso, ou eu não tive estômago. Ou os 2, né? Porque chegou um momento pra mim que, tipo, não deu. E não tô nem falando de nada de abuso, nada disso. É só de olhar e falar assim, cara... Sério que o único caminho é esse? Né? Então, quando começa a mulherada a cair pra consciência do corpo, a gente vê até onde a gente pode ir com a consciência do corpo, e que este lugar da dança do ventre, dessa mulher deusa maravilhosa, incrível, com um corpo maravilhoso, de uma mulher seduzente, a mulherada entra, porque a mulherada da vida real quer ser, mas pra você ser essa pessoa 24/48, cara, você tem que ter muito privilégio pra poder bancar. E eu acho que não é o caso, não é o meu caso e não é o caso da mulherada que eu atendo, né? Então, eu comecei a ver que dentro do trabalho com a dança do ventre e a consciência corporal, tava começando a dar bug na mulherada. E eu falei, epa, eu acho que eu vou ter que fazer o quê? Separar. Porque, no fim, Dani, a dança do ventre é sim uma dança que é pensada para dançar pro outro. É feita pra dançar pro outro. E teve até uma vez que eu ouvi de uma bailarina muito conhecida, de que ninguém vai pra dançar pra si. É pro outro. Isso é uma verdade da pessoa. Né? Porque eu acho que até pra gente alcançar o outro, primeiro a gente precisa se alcançar. Senão o que a gente faz é mímica, como diria Klaus Viana, a gente faz ginástica. Né? Primeiro a gente precisa acessar o que tá dentro da gente, entender o nosso dentro, o que é isso. Senão, como diria também Camila, minha professora de Tech Arts, quando ela perguntava, o que vocês têm aí dentro do corpinho de... por que vocês querem dançar? Ah, porque eu quero botar pra fora o que tenho dentro. Ela respondia, você tem dentro que você pode botar pra fora é xixi e cocô. E não é verdade? Porque se você não sabe o que te move, o que eu tenho dentro que eu vou botar pra fora. Isso não diz nada, não lembra ninguém. Você precisa saber. E aí, pra você alcançar o outro, primeiro você precisa dançar pra você. E aí foi isso. Eu falei, cara... Eu só comecei a dançar com liberdade, me senti livre, me senti alcançando as pessoas. Não era quando eu tava aqui olhando aqui, ó. Não, foi inclusive numa apresentação minha na Tech Charts que eu tava descabelada, que eu senti potência de dentro pra fora e chegou no final, as pessoas estavam assim pra mim, você é filha de quem? Eu nem era do candomblé ainda, eu nem tinha noção, né? Ainda uma chegou em mim e falou assim, eu vi uma borboleta. Isso foi em 2015, sobrevoando você enquanto você estava dançando. 2019, chegaram em mim e falaram, você é filha de Ansan. Uma busca muito maior, mas é que as pessoas percebem só depois. Então, né? e olha só, e quando ela falou de borboleta, ela tá doida. Deve ter sido alguma mariposinha. Nesse ponto da separação, né, entre a dança do ventre, esse lugar que você viu de conflito, vem o olhar pra si. Vem que é com mais profundidade. E que também, assim, né? O Dani comentou da sexualidade, de não levar pra sexualidade. Tá inerente, né? E, assim, a gente tem esse lugar da dança do ventre nesse lugar de sedução, né? De ter todo um estereótipo e tal. Mas, gente, o corpo dançando. Entendeu? O corpo dançando. Ok, sim. Qualquer coisa. Vai ter gente que vai olhar pro balé, se olhar bem olhado,
vai ver belezura. Porque assim, e aí também é a forma como a gente olha. A gente é domesticado a olhar pra certas coisas como sexual, erótico. A gente é domesticado. Mas vocês já olharam a perna de uma bailarina? De balé, colocando a pé na cabeça com aquela meia fina rosa? Deus o livre. Aquelas costas. Tá vendo? Deus Bem o livre. modelada, né? Mas assim... Eu já fico com dor só de olhar. Então, tá Eu vendo? acho lindo. Então, mas assim, você não precisa pensar na dor física do corpo, mas na estrutura daquele corpo. Entende? Quando você vê uma pessoa, um casal dançando zouk, um casal dançando forrozinho aqui, ó, você Nossa, eu consegue... acho legal. É gente. lindo. Chama atenção pra dançar. Você consegue olhar, sabe, os dois aqui assim, e imaginar como que tá a temperatura da pele, o cheiro que tá sendo sentido no cangote ali? E isso aguça. É isso! Entendeu? Então, por exemplo, tem muita gente que vai assistir dança contemporânea e sai assim. Eu não entendi nada. Não sei o que aconteceu. Por quê? Porque a pessoa vai ver uma dança, aí ela tá domesticada a ver dança dos famosos, uma dança performática e tal, não sei o quê. Aí ela chega numa apresentação de dança contemporânea, já fui em várias. Inclusive, uma vez foi muito engraçado. Eu parada aqui, de repente, tinha começado, eu não tinha me dado conta. Quando eu viro, tem um homem plantando bananeira pelada aqui, ó, do meu lado. What? Viu os cachos ali ao contrário. Os cachos ao contrário. Entendeu? Não, é comer o resto, porque só tem uma banana. Tô brincando. Oi. Oh, desculpa, gente. Gente, mas aí é que tá. Como assim pelada? Pessoas peladas? Né? E foi muito engraçado quando eu fui pra ETEC, que os professores passavam vídeos contemporâneos de pessoas peladas. Gente, era muito engraçado. A galera atrás assim... Nossa, a pessoa nem passa... Primeiro era aquela crise de riso, de ver um corpo pelado, logo bailarinos, dançarinos. Porque ninguém ali era... ao mesmo tempo, né? A pessoa Não, fica meio impactada. um negócio louco. E eu, tipo, como eu já disse pra você, quando foi pra eu entrar na ETEC, eu pesquisei muito pra saber. Eu sabia que ia ter coisa doida ali dentro. Eu ficava, nossa, eu sabia que ia ter coisa doida, mas Só sabia de que era... curiosidade, você cursou o que na ETEC? ETEC de arte e dança? Arte e dança? Sim, dança. Na mesma que Caramba. eu me formei com a eventos. É maravilhoso aquele lugar. Amo. Sim. Amo Carandiru, respeito Carandiru. É isso. E aí, eu assim, eu aqui, ó, me deliciando, vendo, tá? Porque naquela altura eu já tava começando a entender como olhar pro corpo pra além da sexualidade. Sim. Então eu ficava doida. Eu falava, gente, olha aquela de coisa, meu Deus, né? Meus amigos estavam assim, nossa, nem depilou. Aí um dia eu tive que virar e falar assim, então, é uma dança nua. Não é pra você ir lá, botar a boca, entendeu? E nem apreciar, né? Nessa forma. É pra você olhar enxergar. em outro lugar. Então você vai ver dança contemporânea, você não entende por quê? Porque de repente você vê uma pessoa assim, fazendo um movimento, repetindo por 1 hora. E aí a pessoa lá olha e fala assim, a pessoa tá só respirando. Não, eu tá poderia fazendo fazer um isso. tremendo de um esforço. Exatamente. Quando você conhece o corpo, você sabe, você mexe seu corpo de uma forma a se pesquisar também, você olha pro corpo do outro e você fala, caraca, tá mexendo isso, a pessoa tá parada. Mas você consegue, dentro daquele parado que move, entender o que tá acontecendo e falar, tem uma força... O peso e a leveza, quando a gente trabalhou isso. Eu me lembro perfeitamente do esforço que foi pra fazer movimentos leves. E ao mesmo tempo perceber o peso. Como fazer peso, a troca de pesos na dança, os passos que a gente tem feito atualmente na nossa coreografia, é uma das coisas que eu percebo. O peso para trás, o voltar, a pausa para ir. Tanto esforço, as pessoas olham e acham que você tá ali só ela no fez bem feitinha a oba. coreografia, não sabe? O Olha ali pra movimento, câmera, dá a um pausa, tchauzinho. tudo que você tá ligado ao redor, tchauzinho. a sincronia com a música e ainda permitir divertir-se Exato. no processo. Porque pra mim precisa ter esse lugar. Eu apreciar, mas ao mesmo tempo eu saber que eu tô me permitindo ser leve, eu me deliciar com a música, sabe? Estar em movimento com outras mulheres ali é muito prazeroso ir pra esse lugar. Falam-se muito assim, a arte não tem limite. Eu vejo por 2 vertentes. Às vezes eu vejo ela totalmente sem limite e às vezes eu vejo ela enquadrada demais. Acho que depende de onde ela é exposta. Caramba. Olha, que profundo ele. Que cabeção foi agora. Mas assim, eu acho também, eu não sou muito restrita a possibilidades, a criatividades, sabe assim? Tipo, os macaquinhos, por exemplo, que foi um grande, né? Não sei se vocês se lembram disso. Qual macaquinho? Macaquinhos foi uma apresentação
que aconteceu, onde os artistas estavam nus, era um edital, e aí a galera já foi pras redes sociais, né? Porque a Lei Rouanet, aquela galera de sempre, da Lei Rouanet. Não vi. Né? E teve também que foi uma exposição de um cara, que ele tava nu, e a criança tava acompanhada dos pais, e a criança resolveu tocar no corpo do homem. Me lembrei Só que disso. foi no tornozelo. E aí pronto, foi um outro fervo também. Porque a criança também tem a curiosidade sobre o corpo próprio do outro, é inerente. Exatamente. Aí as pessoas já vão para a conotação sexual, né? E aí a sociedade, né, que fala... Puritana. Não só isso, mas é aquela galera do tipo assim, os meus filhos eu educo. Não é a escola que vai dar educação sexual, não é ninguém que vai falar. Mas aí, de repente, uma mãe que está com a sua filha e está ali acompanhando, sabe que não tem nada que vai traumatizar essa criança, que vai colocar ela em alguma questão, né? Aí esta mulher precisa ser educada como fazer, onde levar a filha, como agir. Aí eles querem educar, você entende? Então assim... pera lá. Muita né? divergência. Vai olhar no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que menciona que na ausência dos pais, a família acolhe, cuida. Na ausência deles, o Estado faz isso. O Estado faz? Não faz. Toda uma sociedade... existe uma luta, se a gente né? for pensar, eu aprecio muito a cultura africana nesse ponto, porque eles trazem o cuidado para a comunidade. Então, todos ali são responsáveis, realmente, de fato, pelo desenvolvimento de um ser em sociedade. Os indígenas. Então, assim, quando a gente traz para o nosso olhar de sociedade que se diz moderna, eu falo de puritanismo, né? É muito do que é conveniente. Até o ECA, né, meu amor? Como a gente viu agora essa questão do próprio... Como que é o nome dele? O grandão lá, que fez a denúncia de Ítalo Santos e a galera toda. Tô por fora. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Felca, muito Isso, obrigada. obrigado. Não, o Felca eu vi. O Felca. Eu vi, o grandão, o Felca. Aquele corre todo que ele fez e o que depois aconteceu lá no meio dos políticos. Sobre, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E que depois alguns deputados e vereadores voltaram atrás. Voltaram. Gente, não precisa criar mais leis. Existe o ECA. Só que essa galera, na real, não quer nem que o ECA exista. Entende? Não quer. Bolsonaro mesmo falou com todas as letras que tinha que rasgar e queimar o ECA. Absurdo. Entende? Então, assim, e aí é nesse nível de profundidade que a gente vai indo da conscientização, que a gente acaba até indo para outros lugares, porque a gente tá falando da mesma coisa, que são corpos, que são... Porque é isso também. A mulher que tem consciência de si, o homem que tem consciência de si, precisa entender que eles precisam ser criados também a não só estar assegurados pela família, mas também saber se assegurar em momentos que os pais não estão próximos. Na ausência. Né? E que é isso, assim, a sexualidade, ela é inerente. Ela vai existir. Ela vai quando existir. você tá na barriga da sua mãe, até o dia Exatamente. que você... No último suspiro. Exatamente. E ela muda. Eu dou aula pras crianças também, né? Dou aula pra criança. Aí esses dias eu tava falando pra eles, olha, sabe por que a Pro tem que chamar tanta atenção de vocês? Porque se eu deixar, vocês enfiam a mão dentro das calças, pega o número 2 do 6, bota na boca e come. Eles, kkkk, eu falei, é verdade. Quem aqui, quando era criança, tem história que tentou enfiar a mão dentro da fralda e botar na boca? Eu. Aí eles... Exatamente. E quando você vai estudar, isso tem a ver com a descoberta da sexualidade. Sim. E aí tem mãe que fica assim, ai, mas 6, 7 anos, meu filho tá... Querida! Elas não entendem que é um processo mecânico da descoberta. Faz e não parte. algo que está ali pra falar, eu vou fazer sexo cedo. Não. Exatamente. O sexo É ele outra está coisa. incluso na sexualidade por uma questão de expressão. Da necessidade que a gente tem de abraçar e manifestar algo que a gente gosta muito, né? E aí eu ainda precisa muito. diria mais, a sexualidade, não a sexualidade propriamente, mas a energia sexual é a energia da vida, É gente. libido. Sim. É É desejo. libido. É... Se você não tem libido, vou dar um exemplo pra vocês. Você pode estar triste, tá? Porque é isso, o povo muitas vezes fica meio revoltado com a galera dançando funk. Essas músicas, essas danças. Por que a galera que dança gosta? E dança mesmo. Porque vai balançar o quadril. Você pode ter o quadril mais duro. Balança o quadril todo dia. Mexe de um lado pro outro. Daqui a pouco você tá vendo aqui, ó. Não consigo rebolar. Vai mexendo, vai tentando. Daqui a pouco você conseguiu lubrificar, você já tá, menino, com a lombar vindo aqui na nuca e voltando. E aí, vai brincando com esse quadril. Pode ser homem, pode ser mulher.
Balança esse quadril pra você ver o que acontece. Energia. Xicarazinha de açúcar, você né? tá no meio de julho, o inverno, você tá assim, cadê o carnaval, senhor? Cadê? Eu quero carnaval. Alegria, você quer ir pra vida, você quer... Porque eu falo pra mulherada, ó, aqui está a nossa bacia, né? Que é o nosso quadril ali, ó, bacia. Tem água, mexe a água. Porque a água parada dá dengue. Né? Para as minhas crianças, na escola, se eu chegar porque eu trabalho com meninas e meninos de 6 a 10 anos. Se eu chegar lá, porque tem criança que vai, meninos que vão por causa do futebol, do meu parceiro Júnior de quinta-feira, não quer saber de dança. Hoje, todos os meus alunos de quinta-feira gostam de dançar. Que bom. Todos os meninos participam. E aí, quando a gente vai fazer aquecimento, se eu falar para os meninos rebola, perdi todos ali. Então, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar, vamos agora balançar o açúcar no fundo da xicrinha pra gente ficar feliz. E aí, eles vão. Eu amei. Até hoje eu faço isso comigo. Eles vão. Se eu falar, vamos balançar o açúcar no fundo da xicrinha pra levantar a alegria, eles vão. E aí, eles vão. E aí, todo mundo começa a dar risada. Porque eles veem que é legal. Primeiro, eles começam meio assim. Daqui a pouco tá tudo... Aí, eu começo a fazer de um jeito bem... Sabe, escabrosão, assim, bem largadão. E eles começam a achar engraçado e eles vão. Ali. De boa. Então, hoje, se eu precisar só colocar a mão e falar, vamos lá, não falar nada, ou até falar, vamos rebolar, eles vão, porque eles já entenderam que faz parte, que é bom. Não é ruim, sabe? Então, eu tenho processos no meu Instagram, no Elaine Kate. Só Elaine Kate. No final do ano, eu tava pra baixo. Eu fui pro quarto, eu sabia como que eu tinha que começar. E tem todo esse processo também, que agora eu tô estudando psicologia do movimento. Então, quando você tá triste, não adianta você só querer ir pra cima. Você tem que igualar as suas emoções junto com o seu movimento. Começa no chão. Você pode começar no chão, mas nesse dia nem fui pro chão. Mas eu comecei lento. Eu deixei o meu movimento começar pela energia que eu tava. E fui indo. Até que chegou um momento que eu tava aqui, ó. Eu tava vermelha. Eu cheguei assim, ó. Eu saí, eu tava rindo, minha lombar foi sendo trabalhada, minha coluna que tava rígida, ela foi. E é isso, eu fico muito tempo sem dançar. Quando eu preciso voltar pra dançar pra mim, eu vou pro chão. Isso é aquela esquisitice que você me perguntou. O que você tá fazendo aí no chão? Que eu fui fazer. Que dia, mozão? Quando a gente tava no apartamento ainda, que eu tava deitada lá no chão me esticando, você falou, que raio é isso aí? Que esquisitice é essa daí? Eu lá no chão alongando. Você lembra aquele filme Você lembra aquele filme que o cara ele virava uma cobra? Porque eu tava me mexendo inteira. Mas aí a curiosidade agora, pra todos, né, que estão assistindo, é entender os pilares de um olhar pra si. Tá, a gente tem 3 pilares principais. Tempo, consciência e movimento e ócio produtivo. Porque falar pra mulherada parar sem sentir culpa é difícil, né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos parar, mas depois a gente vai fazer um negocinho, entendeu? Tem que ir assim, sabe, criança? Quando você vai dando uma distraçãozinha. Então, o ócio produtivo é nesse lugar pra conseguir perceber, né? Porque o tempo, eu pensei no pilar tempo, por quê? Quando eu tava dando aula de dança do ventre, a mulherada, porque eu quero fazer aula, mas não consigo. Né? Aí eu até brincava, tinha os parceiros, eu falava, dá de presente pra mulher aula de dança. Não é dinheiro, não. É tempo, não tenho. Quero, mas não tenho tempo. Né? Aí quando você vai ver, você fala assim, mas o que você tá fazendo pra você? Nada. Mas eu não tenho tempo. E era sempre essa história do tempo. Ou não tenho tempo, ou ia, pagava aula e aí não se organizava, e aí faltava um dia, depois não ia mais 15 dias e ia assim, né? Então eu falei, não, porque eu também tive muito problema na minha vida com o tempo. Eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de me organizar. Eu era muito atrapalhada, cara. Muito atrapalhada. Assim até hoje. Então, eu era o Dani, atrapalhada com o tempo e batia a cabeça no metrô. Quer dizer, não batia a cabeça no metrô porque eu não sou tão alta. Mas o que eu batia a cabeça por aí, não tava... Eu batia as coisas. Inclusive eu falava, esse negócio de consciência corporal que dá uma noção de espaço... Não é verdade, porque eu vivo me quebrando. Porque não é só sobre você conscientizar seu corpo nesse lugar. É entender, inclusive, que o corpo é o todo, que a gente separa. Alma de corpo, cabeça de corpo. E é eu o corpo. Porque a gente fala de corpo também separado. Tipo, o corpo, o meu corpo. É igual a gente separa ir para a praia, sair da cidade grande, como se nada estivesse conectado. Mas exatamente. Tudo está interligado. Tudo interligado, né? Então, eu sofri muito com esse processo de conseguir me organizar.
E quando eu fui tomando consciência do meu corpo, eu fui conseguindo me organizar melhor com ferramentas que eu fui descobrindo no meio do caminho e entendendo, inclusive, que eu não tinha que ir pela fórmula de ninguém. Eu tinha que ter compreensão. Quais eram as minhas prioridades naquele momento, o que eu tinha de ferramenta, como que eu ia me organizar e escutar o meu corpo, do que eu dou conta, do que eu não dou conta. Então, a gente faz esse trabalho. No Consciência em Movimento, é olhar para o nosso corpo, entender como ele funciona e para o movimento perceber, sentir o corpo. E aí lá também a gente trabalha símbolos e ritos. Então, esse primeiro módulo a gente está trabalhando com a terra, elemento terra. Por quê? Porque seja para construir um prédio, uma casa, seja para você ficar em pé, para você dançar, qualquer coisa, você precisa começar de baixo. E não é esse de baixo, desse pensamento neoliberal de tudo tem que vir gradativo, hierárquico, linha vertical para cima. Não. É porque a gente precisa do chão. A gente precisa da terra para plantar. O nosso pé é uma planta, não à toa a gente chama de planta do pé. Uma pessoa que não sabe andar, ela não consegue dançar. E eu não tô falando uma pessoa que não sabe andar porque não tem a condição de andar. Tô falando uma pessoa que anda e não sabe que não sabe andar. Porque tem gente que tem pé, mas não sabe que sabe que tem um pé. A cara dele, tipo, what? Eu tô tentando aqui tentar entender. Exemplo, você tem um pé, você tem um lugar pra pisar nele. Inclusive, nosso corpo é tão inteligente que ele tem a marcação. Se você chegar em casa, pegar seu pé, olhar, você vai ver. Eu vou olhar agora. Que tem, tem as partezinhas mais coloridinhas e tem um espaço onde você tem que ter um espaço ali. Porque ele vai levantar se você não tiver um pé chato, né? É nessa partezinha mais colorida que a gente distribui o peso. Não é pra banda de fora, não é pra banda de dentro. Não é só pra frente, não é só pra trás. Quem tá com o pé aqui ou aqui, vai acontecer o quê? Vai dançar? Não vai conseguir estabilizar. Como é que você dá um giro? Como é que você junta movimentos de dança que não é comum do cotidiano com um pé que não tem uma boa base? Como é que faz? Não faz. Você vai ficar perdido, seu pé não vai dar apoio. Entende? Então, andar na vida. Você vai andar na vida aí, de qualquer jeito. A primeira tropeçada que você der com o pé frouxo, você cai. Se você não tiver um centro de força andando dentro do metrô, não importa você segurar. Você vai ficar sendo jogado de um lado pro outro. Porque você não tem a noção e a percepção de si. De esforço que você precisa ter. E é isso, cansei de andar de busão com gente caindo em cima de mim. Fico brava, falo, vem fazer aula de dança comigo, querida. Olhar pra frente. Pelo amor de Deus, olha, vontade de levantar a plaquinha assim, ó. Centro de força ativar, por favor. Entendeu? E daí a importância de estruturar tudo isso, entender que os processos acontecem dessa maneira, aumentando a percepção, ampliando a noção de tempo, de lugar, de espaço. Todas essas informações é possível encontrar. Hoje, você escolheu fazer o trabalho com as mulheres, mas futuramente tem uma abertura para homens, se eles procurarem? O primeiro aluno tá inscrito já. Depois dessa conversa com o Dani, eu acho que nós podemos abrir esta possibilidade. Eu gostaria muito de trabalhar, não só com homens separados, mas eu gostaria muito de fazer trabalho com casais. Porque eu já fiz, inclusive. Legal. Inclusive, já fiz, assim, pra orientar a consciência corporal de um casal que é pra uma competição. Cara, foi uma aula. Tu também dá aula de teste próximo, por favor. Não, tu também dá aula de pé de serra também. Tu dá aula de pé de serra não dou, mas eu tenho uma amiga que dá, que pode ser que legal. Pode maravilhosa. Ser um e vocês vão amar ela. Pelo estilo de vocês, vocês vão amar ela. Eu quero, amor, dançar rochadinho com tu. Mas, então vamos. Ai, que delícia. Mas deixa eu te falar, se eu pegar vocês dançando, eu consigo analisar, hein? Porque a dança, ela mostra tudo, gente. Então... Se Você chegar... vai perguntar, mas que diabo é isso? Não sei esse menino aí, ó, atrapalhado desse. Tô brincando. Não, o casal que eu peguei uma vez pra orientar, eles chegaram, quando eles começaram a dançar, eu falei, caraca, tretaram, hein? Tretaram, ixi, como é que a gente faz hoje? Tive que sentar pra conversar. E aí, quando eles resolveram falar... Só que assim, resolveram falaram, aí a gente foi pra uma prática de sensibilização. No final, eu não sei nem pra onde eles foram, mas saíram de outro jeito do lugar. Eu topo. Não quero fugir muito do que você tá falando, mas dentro do que você tá falando, isso daí é o nome de um estudo chamado de prosêmica. Eu não conheço esse nome. A prosêmica é necessariamente ela é um estudo da onde a distância ela vai determinar a intimidade, o grau de intimidade que uma pessoa ela tem. Se você, por exemplo, distância mínima de alguém empático uma com a outra é 1,5 metro mais ou menos. Pessoas que estão muito próximas é porque elas têm um nível de intimidade muito grande.
Entendeu? Uhum. Mas claro que isso vai dividir a pessoas que eu tô conhecendo na rua. Me dá uma informação, 2 metros, amigo, 1 metro, amigo muito íntimo, 40 centímetros e assim vai. Prosêmico o nome desse estudo. Então, mas você sabe que também quando você tá dançando junto, você pode estar até colado. Mas depende de como você tá colado. Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês desse trabalho. Porque eles começam dançando, além de uma distância, quando eles se aproximam, eles vão tentar se aproximar, é cotovelada no nariz, dedão no olho, assim. Deus. E aí depois, quando eles conseguem se regular, como casal, emoção e tudo mais, eles dançam, eles ganham, eles abrem espaço para os dois dançarem. Quando eles aproximam, é suave, é coisa mais... Gente, muda completamente. Completamente. Vivência anotada, vou participar, obrigada de nada. Para acompanhar essa profissional, vocês vão digitar ali no Instagram, @ElaineKateOficial. Aí, vocês podem passear pelo feed, vocês podem ver nos destaques as informações a respeito de um olhar para si, os pilares. Tem depoimentos também, né? Que o pessoal já colocou, além do meu, tá? Muito válido, obrigada de nada. Acompanhem, por gentileza. Obrigada mais uma vez. Adorei, por estar gente. conosco. Elaine, foi muito divertido. Obrigado. Obrigado. bom. Muito necessário o seu projeto. Espero que você estenda mesmo para casais, para homens, porque Eita, que com delícia. certeza o homem também necessita muito dessa consciência corporal, consciência de si, para se entender e também entender para quem tem uma parceira, a quem tá ao lado Voltar e também pra ao si. mundo, né? Entender o mundo. Sim, o mundo todo, né? Viver com Total. presença. Ah, é ótimo. É isso. Obrigado, Obrigada, viu, gente? Obrigada, adoradores. Até a gente. próxima. Obrigada. E vai